Ok, pessoal, então, obrigado aí pela presença. O que a gente vai fazer agora é uma continuação do que vimos no encontro anterior, onde nós criamos essa aplicação em React a partir do zero. Então, o link está aqui no GitHub interno aqui da IBM, vocês podem baixar, tá? Tem aqui acesso ao vídeo e à apresentação. E o que nós vamos fazer hoje vai ser pegar essa ferramenta que nós criamos, onde você praticamente insere algum comentário ou um texto, e nós vamos levar isso para o Watson poder extrair palavras-chave, extrair alguma sentimento e devolver isso para a gente, simulando um post de um blog, onde o próprio blog te devolve as palavras-chave para você taguear o seu post, tá? Então, começando, para quem não fez ontem, eu vou copiar aqui, ó, eu vou clonar o meu repositório, então, git clone, eu vou chamar ele aqui de front-end, tá? Então, só para ele criar uma outra pastinha, porque nós vamos criar uma chamada para o Watson e tem que ser feito separado no back-end, tá? O React não consegue chamar o Watson direto, porque ele tem um problema de, o que ele chama de cores, né? Ele não consegue acessar. Então, eu vou acessar a pasta front-end e vou instalar as dependências. E vou colocar mais algumas dependências aqui, uma delas para deixar o texto, o layout um pouquinho mais agradável, para não ficar mexendo muito com CSS, eu vou instalar o CSS do Bootstrap aqui, tá? Não toma muito tempo. E vou adicionar também aqui já de vez o Axios, que é a ferramenta que eu vou usar para fazer chamadas para o meu back-end. Então nós vamos desenvolver o back-end que fala com o Watson, e esse front-end eu vou fazer chamadas para o back-end para pedir que ele converse com o Watson para a gente. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Yarn Add vai ser o Bootstrap CSS Only e o Axios, por enquanto. Depois eu volto para instalar a dependência do Bluemix também, tá? Do Watson. Então, instalei essas duas. Já vou colocar o servidor para rodar, então, Start. Ele vai subir na porta 3000. Fechar aqui e abrir aqui para a gente ter o controle. Então, aliás, primeira aba, né? Localhost 3000, vou colocar aqui. Então, esse vai ser a aplicação do jeitinho que a gente deixou ela ontem, tá? E, ok. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou abrir, aliás, mais fácil abrir por aqui. Então, para o servidor, code ponto, e sobe o servidor de novo. Então tá, temos a aplicação funcionando. Eu vou fazer umas pequenas alterações no Source App, só para a gente deixar mais organizado aqui o conteúdo, para ele se espalhar melhor e a gente conseguir identificar aonde estamos fazendo as alterações, tá? Então, o monitor é pequeno, não vou conseguir colocar nada lado a lado. Então, primeira coisa, eu vou importar as duas dependências que eu acabei de instalar. Então, aqui, ó, é o Bootstrap CSS Only e o Axios, tá? Então, já deixo importado. E como eu importo ele no app, e o app é que está chamando os outros componentes, naturalmente os outros componentes herdam esse import, tá? Então, vamos agora para o componente form. Deixa eu tentar deixar a coisa mais distribuída para vocês acompanharem o que estamos fazendo. Legal. Então, aqui no form eu vou fazer só uma alteração na hora que eu estou apresentando os dados aqui. Então, ó, no nosso render list, bom, primeiro eu vou tirar todos esses console log daqui, porque a gente já acredita que está funcionando. E aqui no render, sim? Só uma coisa, você conseguiria gastar uns 2 minutinhos só relembrando o que a gente fez ontem do pessoal novo que não estava ontem, só para eles não ficarem perdidos legal. no processo? Coisa rápida, só para você explicar. Legal, sem problemas. Então, basicamente, nós criamos aqui esse pequeno formulário aqui em React usando componentes, onde eu separei um componente para ser o cabeçalho, um componente para ser o rodapé e um componente para ser o código principal aqui, tá? Que a gente está chamando de formulário. E esses componentes, eles foram desenvolvidos quando eu usei um starter do React mesmo, chamado Create React App.
ele já cria aqui para mim todo o boilerplate da aplicação com esse app.js aqui carregado. Aí eu vim aqui e criei esse header, então para isso eu criei um componente header em React. Componentes, eles são bastante simples, tá? Esse aqui foi criado, por exemplo, como uma simples função. Então, ele é uma função que retorna o código que vai aparecer na tela, tá? Ele retorna aqui um código chamado JSX. Ele parece HTML, mas na verdade ele é JavaScript. Só que é um JavaScript que, quando ele encontra uma tag que começa com letra maiúscula, aí ele vai lá no HTML e renderiza a tag do próprio HTML. Quando ele encontra uma tag que começa com letra maiúscula, então ele sabe que essa tag é do React, então ele vai procurar dentro do React. Nesse caso aqui, ó, a tag header, ele vai procurar e ele vai encontrar que eu estou importando de um arquivo chamado header, que nada mais é... Cadê ele? Aqui, ó. Nada mais é do que esse arquivo, então no lugar ele vai renderizar essa palavra, cabeçalho, em maiúsculo, né, porque eu estou usando aqui a tag H1, e logo abaixo esse bem-vindo ao nosso app como um parágrafo, que é o que ele fez aqui, tá? A mesma coisa acontece para o rodapé. Então, como o rodapé também não tem funcionalidade nenhuma, ele só vai imprimir alguma coisa na tela, então, de novo, uma função simples que simplesmente devolve aqui um JSX, que é uma tag P do HTML e uma mensagem, tá? Então, isso daqui é um componente. A gente tem dois tipos de componente, stateless e stateful. No caso aqui é um stateless, ele não grava estado, então é um componente que somente imprime alguma coisa na tela. E diferente desse componente maior aqui, eu primeiro criei ele como stateless para mostrar como ele é simples de ser criado. Tá? Ele imprimia alguma coisa dinâmica na tela, alguma coisa que era passado aqui do app, de quem está chamando. Então, props são propriedades do componente. Então, aqui ó, eu estou chamando aqui ó, form e passando uma propriedade de conteúdo com dados dentro dela. Então, o meu form, ele estava recebendo aqui ó, a propriedade conteúdo, então ele imprimia dados aqui dentro no H1. Depois eu mudei esse componente, como ele ia ter bastante lógica dentro dele, um componente que tem lógica a gente não usa ele mais como stateless, a gente usa ele como stateful. Para isso ele vira uma classe, tá? Então é uma classe, eu dou o nome do componente e ela estende o componente do React. Com isso, a partir de agora ele é um componente React. E eu posso vir aqui ó, e criar um estado, então eu chamei esse estado de mensagens. Qualquer texto que eu digito nessa caixinha aqui vai ficar gravada no estado desse componente. E eu posso utilizar ele aqui embaixo para renderizar, ou seja, para imprimir na tela. Tá? Então é aqui ó, que eu carrego o meu input para pedir o usuário digitar alguma coisa. Conforme o usuário vai digitando, ele chama o evento ou um key down, toda vez que ele pressiona a tecla, e ele envia o evento de clique para essa função aqui, layInput. O layInput, o que ele faz? Ele fica esperando a tecla 13 ser pressionada, que é o Enter, e quando o Enter é pressionado, então ele grava no estado do componente as mensagens que ele já tinha. Então, no caso, ele começa vazio, e conforme você vai digitando, ele vai gravando as mensagens que ele já tinha, mais a mensagem nova. Então, é como se fosse aqui um array.push para acrescentar esse elemento dentro desse array, tá? Legal. Uma vez que está dentro do estado da aplicação, eu consigo fazer um loop aqui dentro. Estou fazendo um map, né, percorrendo todo o array de mensagens, gerando, cada vez que ele passa nesse loop, ele gera uma mensagem, e eu retorno isso para uma função chamada renderList. E o que o renderList faz? Então ele está recebendo essa mensagem única e está imprimindo aqui na tela também como um P, tá? Como um parágrafo. Então, só para ver o aplicativo funcionando, se eu colocar aqui testando, então ele imprime aqui embaixo, ó. Aliás, é aqui, né? Nova mensagem, testando. Muito bem. E ele imprime então aqui como um outro P, esse muito bem. Aqui ele estava imprimindo antigamente, ele estava mandando ele imprimir o valor que estava sendo digitado, por isso que ele aparece duas vezes, tá? Isso a gente vai começar a limpar a partir de agora. Então, simplesmente isso, digita, ele acrescenta aqui embaixo o que foi digitado. E o que nós vamos fazer agora é converter esse elemento em uma caixa de texto maior para a gente poder digitar mais conteúdo.
e aí com esse conteúdo pedir para o Watson analisar e extrair palavras-chave, tá? Então é daqui que a gente parte agora. Então, eu adicionei uns componentes a mais e eu vou passar a utilizar aqui. Primeira coisa, eu vou realmente tirar esse P daqui, que não faz muito sentido. Eu vou querer que ele imprima só o conteúdo. E, para ficar melhor aqui, ó, esse div, eu vou colocar um class... Ah, é uma coisa engraçada também, tá? Como não é HTML, eu não posso usar a tag class para dar o nome de uma classe CSS, porque senão ele entraria em conflito com o class quando eu crio a classe, tá? Então, em JSX, né, a gente usa class name, quando eu vou dizer que eu vou usar alguma coisa do CSS. E o que eu vou usar aqui vai ser um card, tá? Do Bootstrap que eu importei. Vamos lá. Aliás, eu vou colocar isso aqui no render. O que eu estou apresentando. É esse aqui, tá, pessoal? Desculpa. É onde eu vou apresentar a mensagem. Eu quero organizar a apresentação para ficar mais fácil, porque aqui, ó, simplesmente estava aparecendo uma mensagem embaixo da outra. Eu quero colocar ele num quadrado, né, um card, para ficar mais fácil e visivelmente o que está acontecendo. Então, vou colocar aqui só card, traço body, vou salvar. Vamos fazer, só para ver como melhorou, olha aqui agora, vou colocar oi. Eu vou colocar teste. Tá vendo? Agora vai ficar cada um dentro de um quadrado aqui delimitando, tá? O que está acontecendo. Então, fica mais fácil dessa forma. Ainda o quadrado está muito grande, então para isso eu vou fazer mais uma alteração aqui no app. Ao invés de app, eu vou colocar container, que é o container do Bootstrap. Agora sim vai ficar melhor. Você viu que só de mudar para container ele já foi lá para a esquerda. Então, agora ele coloca como um cartão, tá? Bem mais fácil assim. Vamos lá. O que eu quero fazer? Sempre que eu digitar uma mensagem, eu quero que ele vá lá no Watson e traga a interpretação disso daqui para mim, tá? Vamos deixar esse conteúdo um pouquinho maior. Ao invés do input, tá difícil ficar alternando aqui. Ao invés do input no form, eu vou colocar aqui um text area e eu vou falar que ele vai ter algumas colunas. Eu vou colocar, por exemplo, 80 colunas e 6 linhas. Legal. Só para ele ficar um pouquinho maior aqui, uma impressão mais agora sim, de que eu realmente posso escrever mais texto, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou preparar o serviço no Watson para receber esse texto que eu digito para ele fazer a interpretação. Para fazer isso, eu vou criar um outro aplicativo, já que o React ele não vai conseguir acessar o Watson diretamente, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra aba aqui. Vamos colocar amarelinho. Opa, desculpa, vamos abrir outra aba, é mais fácil. Tá? Então, esse daqui vai ser onde vai ficar o back-end. Então, eu vou sair um diretório. Deixa eu ver, isso mesmo. Vou criar o back-end e vou criar o arquivo do zero aqui mesmo. Tá? Ó, npm init -y para ele não perguntar nada para mim. E eu vou abrir isso também no bloco de notas, no meu editor. Aqui, para ganhar tempo, eu já vou colar algum código que eu tenho pronto, mas eu vou criar aqui um index.js e pelo menos os imports eu já vou copiar todos eles aqui, tá? Eu vou ter que instalar algumas dependências, então vou ter que instalar o Express. Só estou declarando aqui as dependências, tá? Eu vou instalar aqui, vamos lá, então, npm install -save, o que eu vou precisar então são Express, body parser, porque eu vou mandar tudo via body, né, os meus pedidos, parser, e o course por enquanto. Depois a gente vai instalar o Watson também. Então, enquanto ele instala, já fiz aqui as chamadas e vou gerar aqui o servidor. Então, simplesmente app.listen na porta 3005. E para ver se tudo está funcionando, eu vou colocar aqui um app.get
barra request response e vamos fazer direito, né? Um res.send backend funcionando. Tudo bem aqui, pessoal? Passando rápido, é Node. Quem tiver dúvidas também pode me perguntar depois. Só mais realmente para mostrar funcionando a coisa toda, tá? Instalou as dependências. Vamos ver se funciona. Vou rodar aqui o NodeMon. Beleza, porta 3005. Então agora eu venho em localhost 3005 e ele tem que aparecer para mim back-end funcionando. Legal. Então, o que foi feito até agora, o que foi feito até agora funciona. Agora eu vou ter que fazer ele conectar com o Watson. E é muito fácil adicionar serviços do Watson em uma aplicação em Node, tá? Quase todos os serviços já vêm com uma explicação, um código pronto. O que nós vamos usar agora vai ser o Natural Language Understanding. Então, eu já tenho uma instância dele, então eu não vou criar, porque isso aqui pode levar tempo, mas basicamente vocês podem dar um nome qualquer para ele. Tá vendo? Eu nem posso criar porque eu estou usando a camada free, eu acho que ele só deixa criar um por vez. Mas basicamente, deixou. Então basicamente vocês dêem um nome para ele, escolhe aqui a camada light, que é a grátis, tá? E escolhe criar, ele vai criar o serviço. Eu já tenho, eu não vou perder tempo criando agora não, tá? Mas depois disso, vocês vêm aqui ó, em visualizar documentos, ele abre essa janela, onde fica a parte de documentação. Todo serviço tem a sua janela de documentação e uma coisa muito bacana, eles têm essa referência de API aqui dentro da documentação e é ela que a gente vai usar para fazer o nosso back-end receber a comunicação. Então é muito legal porque já está tudo pronto. Basicamente é copiar e usar. Então olha aqui, a primeira coisa que ele fala, eu quis fazer esse passo a passo para mostrar que as coisas não surgem do nada, tá? Elas têm um lugar e o código já está praticamente pronto, é só utilizar mesmo, tá? Então, e tem várias linguagens aqui, eu vou usar o Node. Então, basicamente, instalar essa dependência, já vem pronto, é só copiar. Volto para minha linha de comando, tem que parar o servidor que estava rodando, né? Colar, só que eu vou colocar o menos save para virar uma dependência do projeto. Então, essa parte aqui, ótimo, já fiz. Deixa ele terminar para eu... Vamos lá, subir o servidor de novo. Vamos lá, beleza. Então, NodeMon, só para subir o servidor. Então, legal, essa parte está feita. Olha que legal, é só descer um pouquinho mais e é assim que a gente faz para autenticar, tá? Existem dois modelos de autenticação hoje em dia, esse é IAM e esse que usa username e password. O que eu estou usando é o do username e password, então basicamente eu copiaria essa linha aqui. Deixa eu achar o nosso editor, tá? Para fazer toda a parte de conexão. Então, vamos criar em algum lugar aqui embaixo, ó, vamos só chamar de Watson NLU, e pronto, já estou começando a me conectar. Vou copiar aqui o meu usuário e senha e a versão eu já tinha feito, só para ficar mais rápido também, que é que o código, o conteúdo é bem grandão, tá? Vou aceitar as variáveis dele mesmo. Deixa eu pegar só Natural Language Understanding. O outro é o V1. Vou usar esse aqui com um tracinho. Legal. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse momento é simplesmente passando a minha credencial para ele autenticar lá no serviço do Watson. Primeira coisa. E o que eu vou fazer agora, eu vou criar uma rota para que quando eu chame essa rota, eu passe para ele o que eu quero que ele interprete e ele me devolva a interpretação. Eu vou fazer ele... Opa, ele preencheu sozinho aqui, desculpa. app.post. Então, eu vou colocar aqui na rota, por exemplo, NLU, uma coisa simples, NLU. Então, mesma coisa aqui, request response, que vai me chamar aqui uma função. E o que vem aqui dentro dessa função? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Como é que ele faz para
interpretar aqui, por exemplo, conceitos, emoções, entidades. Entidades parece ser legal. Então, olha que legal. Eu já tinha essa parte, né, que é onde ele autentica. Eu tenho então que criar uma lista de parâmetros. E aqui é a hora que, desculpa. E aqui é a hora que ele realmente analisa esses parâmetros e me devolve uma resposta. Então, basicamente é isso que eu preciso. Eu escolho quais são os parâmetros que eu vou querer. E aqui, ó, se eu quisesse palavra-chave, mesma coisa. Eu crio uma lista de parâmetros e aqui eu mando ele, cadê? Aqui, ó, ele analisar, tá? Mesma coisa seria para metadados, relações, etc. Eu já tenho um código aqui que ele combina os dois, então eu vou pegar só a parte de parâmetros que eu já tinha. Pronto, mas basicamente é isso aqui mesmo, tá? É só que eu vou acrescentar, eu vou combinar palavra-chave com entidades, tá? Ó, features, entidades. Então, vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Dentro do meu NLU, eu vou colar aqui e pronto. Agora eu tenho um cara chamado parâmetros. O que eu estou dizendo? O texto que eu quero que analisa vai ser esse cara chamado texto. Então vamos colocar uma constante aqui, texto, que vai ser igual a rec.body. Qualquer coisa aqui. Eu vou colocar texto mesmo. Então, esse texto é o que o React vai mandar para cá, quando eu chamar o barra NLU, ele vai passar um cara chamado texto, que vai ter aquele conteúdo digitado, e aí eu vou passar como parâmetros o text que o Watson tem que analisar, vai estar dentro então dessa constante chamada texto. Eu vou querer que ele me traga essas features aqui, ó. Eu vou querer que ele traga a entidade, a emoção, sentimento, no máximo 5. E eu vou querer também que ele traga palavra-chave, com também emoção, sentimento e também no máximo 5 palavras-chave, tá? Então, com isso, criei aqui os parâmetros que eu quero que ele busque. E agora eu vou mandar ele buscar. Então, basicamente, eu copio esse bloquinho daqui para cá e está feito. Então, sempre que eu chamar esse servidor meu aqui, back-end, no barra NLU, passando um texto, ele vai interpretar aqui que ele quer que eu pesquise esse texto e que extraia entidades e palavras-chave, no máximo 5 de cada. E aí ele vai começar, então, a analisar. Ele vai executar a biblioteca, mandando analisar, passando os parâmetros e recebendo de volta um erro ou uma resposta. Se der erro, eu vou colocar o console.log, mas como a gente está fazendo uma API, eu vou dar também um res.send erro. Então, se der erro, eu devolvo o erro. Se der certo, eu vou... coisa aqui. Quando você usa o if com mais de uma linha, você tem que colocar ele entre chaves. Quando é uma linha só, não precisa. Então, mesma coisa o else. Eu vou colocar mais uma linha entre chaves. Opa. Ok. Então, se der erro, eu mostro na tela o erro e envio o erro de volta para quem chamou. Se der certo, mesma coisa, imprimo na tela, mas eu também vou dar um res.send response, ou seja, eu mando de volta a resposta que ele teve. Bom, vamos fazer um teste primeiro. Vamos lá. Aliás, como está via post, vai ser mais difícil fazer teste. Eu já vou colocar isso aqui direto no React e vamos conferir se funcionou ou não. Então, pessoal, vamos lá. Só revisando aqui o back-end. Construí uma API em Node. Então, estou usando aqui Express, Body Parser, Cors para poder fazer a chamada do meu localhost lá para o Watson. Sem o Cors ele não ia deixar, tá? Ele ia dar erro. Que mais? Criei aqui, bom, faço a parte de autenticação no meu serviço lá no Watson e crio uma rota /NLU que eu digo que eu vou receber um texto. Quando eu chamar essa rota passando esse texto, ele cria os parâmetros, que é o que o NLU precisa para interpretar, e eu mando então ele analisar esses parâmetros. Uma vez analisado, ele vai me devolver ou um erro ou uma resposta. Se devolver erro, eu digo que deu um erro e mando esse erro para quem chamou. Se der uma resposta, eu imprimo a resposta aqui para a gente poder acompanhar e devolvo a resposta também para quem chamou, tá? Deixa eu só garantir que o servidor do back-end está rodando na porta 3005. E vamos voltar agora para o React para fazer então essa chamada, tá? Então,
Em que momento eu vou fazer a chamada? Tô aqui no... Deixa eu fechar esse footer porque me confunde. Footer e form. Legal. Então, em que momento eu vou fazer essa chamada? De novo, quando eu pressionar, quando eu apertar o Enter aqui, ele vem para cá e é aqui que eu vou fazer essa chamada então, tá? Uma outra alteração, deixa eu pensar aqui, quando apertar o Enter, ele vem para cá. Legal. O que eu vou fazer? Como eu vou ter que passar para ele as mensagens e o NLU junto, ao invés de eu passar isso como uma string, eu vou criar aqui um objeto. Então, por exemplo, vou chamar de conteúdo. Ele vai ser um objeto que vai ter o texto. Lembra do texto? O texto vai ser o e.target. Cadê? Isso que está vindo aqui. O que quer que a pessoa tenha digitado lá na entrada vai ser o meu texto. E eu vou colocar aqui NLU, que vai ser, por enquanto não vai ter nada no NLU, tá? Assim que eu digito o Enter, o NLU está vazio. Aí eu vou mandar agora ele pesquisar o que quer que tenha lá no Watson. Então eu vou criar uma constante URL para ser a URL do meu back-end. Então, localhost 3005 /NLU, tá, que é o que o meu servidor está esperando lá, o back-end. E eu vou fazer uma chamada. Lembra que eu instalei o Axios, né? Eu tenho que importar ele aqui também. Então deixa eu importar, import Axios. From Axios, é o Axios que vai fazer a chamada lá para o meu back-end, tá? Então, então o que eu vou fazer aqui? Axios. Aí eu vou fazer um ponto post, né? A chamada tem que ser via post, aonde nessa URL, e eu vou passar o parâmetro que eu quero via post. Lembra, tem que chamar texto, e quem eu vou passar dentro dele vai ser conteúdo.texto. Ok? Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou chamando via Axios o post nessa URL, que é a URL do nosso back-end, passando para ele dentro do post um componente chamado texto, que é exatamente, então vamos voltar lá para mostrar que não é magia. Então, é esse texto que eu estou passando, ele está vindo dentro do body, porque eu estou fazendo via post, então é esse texto que eu estou mandando para ele aqui. E quem é esse texto? Conteúdo.texto, que foi o que foi digitado pelo usuário. Legal. Então, fiz essa chamada, o Axios ele me devolve duas possibilidades. Ou vai funcionar, ou vai dar erro. Então, se der erro, eu vou colocar o cat. Vamos tratar o erro primeiro. Se der erro, ele vai me devolver aqui o erro. Vamos chamar de E para ficar mais abreviado. E eu simplesmente vou mandar imprimir na tela. Console.log o erro. Então, se deu erro, simplesmente manda imprimir na tela. Agora, se deu certo, se ele retornou alguma coisa, eu vou chamar esse alguma coisa aqui de data. Tá? É o padrão, e todo mundo chama de data. Então, o que quer que o Watson tenha me devolvido vai estar aqui dentro. Eu vou querer fazer um console.log data, porque eu estou curioso para saber se isso vai funcionar ou não. Então, por enquanto, eu não vou imprimir nada na tela. O que quer que aconteça, eu quero que ele imprima no console mesmo do browser, só para ver se retornou alguma coisa. Então, agora é hora de saber se está certo ou não esse código. Eu vou voltar aqui no React, vou abrir o console e eu vou escrever alguma coisa, tem que ser um texto grande. Então, eu vou até pegar no site aqui, ó. Vamos lá, globo.com, tomara que não seja nada de política. Beleza. Vou pegar esse parágrafo aqui e que tem que ser um texto grande para ele conseguir analisar, tá? Apertei o Enter e maravilha, funcionou. Ele foi lá no Watson, vocês viram que demorou um pouquinho para aparecer aqui embaixo, aqui à direita. Ele já foi lá no Watson, o Watson analisou, o Watson descobriu que o conteúdo que eu passei para ele está em português. E vamos ver qual foi o retorno dele, ó. Entidades. Ó, ele encontrou aqui uma... Deixa eu abrir aqui, fica maior. Ele encontrou uma entidade que é Tribunal Superior Eleitoral. E ele sabe que é uma organização. E ele encontrou algumas palavras-chave também. Eu mandei ele trazer no máximo 5, então ele trouxe 5, ó.
Grandes centros urbanos, é uma palavra-chave. Tribunal Superior Eleitoral, outra palavra-chave. TSE, perdão. Conta de dificuldade de acesso e cidade do país. Foram as palavras-chave que ele extraiu do texto que eu mandei para ele. Então, a parte do back-end funcionou. Aliás, eu também tinha mandado dar um console.log, então olha aqui, ó. No console do back-end, ele também trouxe a mesma informação, tá? Ou seja, ele foi lá no Watson com esse texto que eu digitei e conseguiu extrair toda essa informação com poucas linhas de código. Agora vem a parte de melhorar isso. Agora o React vai receber, eu vou criar um componente para mostrar isso aqui na tela. Aliás, dois, né? Porque eu vou querer mostrar as palavras-chave e quem é esse cara aqui? E as entidades, ok? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um novo componente para ficar mais organizado. Eu não vou colocar no mesmo componente que já imprime isso daqui na tela. Deixa eu voltar aqui, ó. Porque esse componente já ficou muito grande, vai ficar mais difícil depois de conseguir entender o que está acontecendo. Mas eu poderia fazer logo aqui embaixo, onde eu já mostro a minha mensagem, tá? Cada uma delas. Mas para ficar mais organizado, eu vou criar então aqui um novo componente. Eu vou chamar de display nlu.js. Vamos lá, eu vou importar import React from React. Vou colocar uma classe porque eu vou fazer uma transformação aqui dentro também, tá? Então, display nlu extends. Vamos chamar o componente aqui também. Então, extends component. Vou chamar o construtor. E pegar as propriedades. Props. Legal. Então, eu estou chamando o construtor e dizendo que ele vai receber propriedades, e eu também mando ele acessar as propriedades do componente, tá? Por isso super, que é a classe que eu estou estendendo. Toda classe em React, obrigatoriamente, eu preciso sobrescrever o método render, e ele é que vai retornar alguma coisa. Esse alguma coisa eu vou colocar dentro de div, e por enquanto eu vou colocar simplesmente um h2 oi, só para ver que funcionou, e export default display nlu. E pronto, temos um componente aqui, que por enquanto só vai retornar um oi. Vamos ver se funciona. O que eu quero? Aqui embaixo, a hora que ele display cada mensagem, vamos ver se funciona. Eu vou colocar aqui um display nlu. Fecho. Só lembrando, o meu editor ele preenche sozinho, então quando eu digitei display nlu, ele sozinho veio aqui em cima e importou o componente display nlu, que é o arquivo que eu acabei de criar, tá? Então, vou salvar. O que eu digitei errado aqui? Eu digitei alguma coisa em letra maiúscula, foi isso? Está aqui, ó. É verdade, aqui é a letra maiúscula, tá? O que eu estou importando, desculpa. Legal, vamos limpar aqui. Um texto qualquer. Aqui não vou me preocupar com o tamanho, porque eu não estou preocupado com o opcionalizar. Mas olha aqui, ó. Então, ele imprimiu aqui o oi, que é realmente onde eu quero que, a partir do momento que ele imprima o texto digitado, eu quero que ele extraia aqui as palavras-chave, etc. Tá? Então, o componente foi colocado no lugar certo. Falta agora eu trabalhar esse componente para ele ler e organizar essas palavras-chave. O que eu vou fazer agora? Onde que eu estou chamando ele? Aqui, ó. Então, olha que legal. Aqui do form, aonde eu estou chamando o NLU, eu vou passar como parâmetro. Então, eu vou passar como propriedade, na verdade, né? NLU, eu vou passar mensagem. Mensagem.o que eu chamei? Conteúdo.nlu. E quando eu passo para cá, eu chamo ele de mensagem. Então, mensagem.nlu. Tá?
E aqui eu preciso imprimir, eu acho que não apareceu nada, porque eu preciso imprimir agora não só mais a mensagem, mas a mensagem ponto texto, tá? Que é esse cara aqui, ponto texto. Vamos só ver se... ele não imprimiu tudo bem. O que que acontece? Sim. A forma agora como eu passo a mensagem. Vamos achar aqui. Então eu criei ele aqui em cima. Depois eu tenho o render. Ele está pegando a mensagem. Mando renderizar a mensagem. E por que que a mensagem ainda não tem tudo? Eu não substituí aqui em cima. Tá aqui, ó. Eu não passo mais... eu não passo mais só esse conteúdo pequeno. Eu passo todo o conteúdo que vai ter o texto e NLU, tá? Então, agora, dentro do meu array de mensagens... Deixa eu só desenhar aqui, ó. Antes, o meu array de mensagens era isso daqui, ó. Então, mensagem 1... era só string, tá? Mensagem 2 e por aí vai. Agora, o meu array de mensagens, ele é objeto. Então, agora ele funciona dessa forma. Eu tenho aqui dentro... agora ele é texto igual a mensagem 1, vírgula, NLU igual a vazio. Então, essa é a primeira. Depois, vírgula, aí vem a mesma coisa para mensagem 2, onde eu tenho o texto e recebe mensagem 2 e NLU vazio, tá? Por que que eu fiz isso? Eu preciso recuperar o NLU do texto correspondente. Então, para isso, se eu colocar ele dentro de objeto, eu recupero os dois ao mesmo tempo, tá? Então, por isso que eu estou passando o conteúdo, que é agora um objeto e não mais um string, porque senão eu ia ter que passar os dois, eu nunca ia lembrar, eu não ia conseguir recuperar qual texto é de qual NLU interpretado, tá? Então, para isso eu volto aqui, e aí sim eu posso imprimir mensagem.texto, e aqui eu passo para o meu outro componente, mensagem.nlu. Então, a mesma mensagem, que é o que eu estou recebendo aqui, como ele é um objeto, daqui eu estou pegando somente um dos elementos do objeto, aqui eu estou pegando somente o outro. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui um oi, tudo bem aqui, só para ver, ó, legal. Então, ele imprimiu o oi, tudo bem. E agora a gente vai começar a trabalhar com essas propriedades dentro do carinha aqui do display NLU. Então, se eu vier agora aqui dentro, eu vou primeiro tirar o H2, vai virar um P, senão vai ficar muito grande. Mas olha que legal, eu preciso saber quais são as propriedades que eu estou recebendo. Lembra, a propriedade esse carinha que eu estou passando aqui dentro, ó, NLU. Então, estou passando uma propriedade NLU que tem algum conteúdo. Eu vou mandar imprimir esse conteúdo. Como eu ainda não sei como ele é, eu vou mandar imprimir ele no formato de string. Eu vou pegar um JSON, que é o objeto que está chegando, e vou mandar converter em string, e vou colocar aqui, ó, propriedades.nlu, que é o que eu estou passando para dentro dele, tá? Props, né, que é o conteúdo, é a propriedade. NLU é esse carinha aqui que vai receber esse objeto que veio lá do Cognos. Vamos ver se... perdão, pessoal, tem um problema. Como é uma classe, eu não posso falar props direto, eu tenho que falar this.props para falar que é a propriedade da instância da classe que está rodando. Então, vamos lá. Agora vai funcionar, hein? Se eu colocar agora eu preciso de um texto grande de novo, e eu vou copiar o mesmo, hein? Bem original. Copia daqui. Cola aqui. Dei o Enter. E, não está vindo nada aqui para dentro. Data.data. Eu não passei o conteúdo aqui para ele, por isso que não chegou nada. Então, vamos ver. O problema está aqui. O que acontece? Depois que eu cheguei, depois que eu li, Axios foi lá, fez um post passando o meu texto, recebeu de volta. Eu não fiz nada com o retorno. Eu preciso colocar esse retorno agora dentro da minha mensagem, tá? Da variável de mensagem. Então,
eu setava o estado aqui, eu vou tirar ele daqui e vou setar o estado agora. A hora que eu tenho o retorno do Watson, é que eu vou definir o conteúdo, tá, lá para dentro do Watson, então, com essa mensagem. Só que aqui eu vou passar aqui, por exemplo, eu tenho que colocar aqui dentro do NLU, né? Então, ó, conteúdo.nlu é igual ao que está vindo do Watson. Vou colocar data, ponto data, porque ele vem aqui, ó, quando eu chamo só data, ele vem o objeto que tem data lá dentro também. Então, data.data, porque eu quero esse objeto aqui de dentro. Tá? Então, agora sim, ó, eu estou colocando dentro do estado da aplicação, junto das mensagens, o conteúdo, e agora o conteúdo não tem mais o NLU vazio, porque quando eu recebo o retorno do Watson, eu coloco dentro do conteúdo.nlu, que é esse carinha aqui, eu coloco o que quer que tenha voltado lá do Watson, tá? Então, eu tinha esquecido de ligar essa parte, por isso que ele veio vazio. Então, opa, vamos pegar o texto mais uma vez, copia daqui, cola aqui dentro, Enter, e legal, agora funcionou. Então, ele já está trazendo o mesmo conteúdo que ele traz aqui, ó, entities, keywords, usage, está aqui, ó. Usage está aqui. Cadê keywords? Tem que estar em algum lugar. Aqui tem entities. Veio na ordem inversa, né? Engraçado. E faltou aqui, keywords quebrado em 2 linhas. Ou seja, o que volta do Watson já está chegando aqui dentro do React. O que eu preciso fazer agora é pegar esse objeto e colocar de uma forma mais agradável de se ver, tá? No formato de uma lista. Então, vamos lá aqui nesse outro componente. Então, onde eu estava mandando imprimir simplesmente o JSON.stringify, agora eu vou fazer de uma forma mais agradável e só para ficar mais... Vamos lá, eu vou tirar esse cara daqui. E eu vou usar um formato que eu já tenho também pronto para não ficar digitando muita coisa lá do Bootstrap, tá? Então, eu vou usar essa outra div aqui, /div, tá? O que ele faz? Ele vai colocar em uma fonte maior, tá? Eu vou chamar aqui de entidades, que é o que eu vou querer extrair. E quais são as entidades que eu vou extrair? Elas estão vindo de this.props.nlu. Então, eu vou ter que fazer um loop para pegar todas as entidades. Como não é um array, aqui é uma outra coisa chata, a gente vai ter que usar uma notação de objeto. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu vou ter que pegar todas as chaves desse objeto. Então, só tentando demonstrar aqui, ó. Quais são as chaves? Entidades, keywords e usage. Eu vou ter que fazer uma forma de eu conseguir capturar cada um desses, sendo que eu não sei o que está vindo aqui dentro. Então, eu vou ter que mandar ele pegar as chaves. Então, object.keys, ele extrai somente as chaves. As chaves de quem? De this.props.nlu. Aqui só as entidades, entities. Então, eu estou focando só na parte de entidades, ele vai... eu já saí daqui, mas... dentro de entidades, ele vai me trazer isso aqui, ó, um type organization, um outro texto de Tribunal Superior Eleitoral, tá? Como eu nunca sei o que ele vai retornar, eu preciso pedir para ele me trazer por chaves. Então, pega as chaves desse objeto aqui, e uma vez que você tem as chaves, aí a gente vai fazer um map, porque lembra, ele pode vir mais de uma entidade, e aí, uma vez mapeado, eu quero que ele vai me dizer aqui uma chave de cada vez, e finalmente eu posso mandar imprimir isso aqui em algum lugar. Eu vou criar aqui um render entities para renderizar as entidades, vou passar para ele as chaves, e vou passar, aqui é que vem o truque, tá? this.props.entities na posição da chave que ele pegou, tá? Deixa eu fechar aqui. É bem chatinho de pegar isso aqui da primeira vez. Eu levei um tempo para conseguir entender como é que o object funcionava, como é que ele pega as chaves e depois ele faz o mapeamento.
E aí eu tenho que passar o objeto de novo, só que agora na posição da chave. Mas o que importa, ele está retornando para a gente agora dentro dessa função renderEntities que eu vou criar agora aqui, ó. Então, esse cara vai receber um ID, né, que vai ser a chave. Vou chamar de ID só para mostrar que não precisa obrigatoriamente ser o nome de key. E ele vai receber também uma entidade. E aí o que eu vou fazer com esse ID, com essa entidade? Eu vou dar um return. Eu vou colocar aqui dentro de uma div. Eu vou fazer assim para dar um erro de propósito e depois eu mostro como corrige. E vou mandar imprimir então finalmente. Entidade ponto. O que vem dentro de entidade? Entidade tem o type e tem o text, score e sentimento. Eu vou mandar imprimir aqui, ó, o sentimento, para a gente ter uma noção de o que ele está pensando a respeito dessa entidade. E eu vou mandar imprimir também, vou colocar dentro de um spam para ficar uma fonte um pouquinho menor. E eu vou mandar imprimir aqui uma palavra chamada, por exemplo, aqui, ó. O ponto é só para separar, tá? Não faz parte da sintaxe. Então eu vou mandar imprimir qual é a entidade e qual é o sentimento dessa entidade. Então, entidade, opa, aqui é JavaScript, entidade.sentiment.label, label, isso mesmo, só para mostrar se é neutro, ou se é negativo, ou se é positivo, tá? E acabei esquecendo de imprimir a própria, aqui é só o sentimento, né? Eu tenho que mandar imprimir também a própria entidade, opa, que é entidade ponto, para imprimir o conteúdo, tem o type text, vamos mandar imprimir o text primeiro. Tá? Então, estou mandando imprimir o texto e, se tiver sentimento, ele imprime também o label do sentimento. Vamos ver como funciona até aqui. Limpa o console. Vou pegar aquele texto grande que vem alguma coisa. Colo aqui dentro. Opa, não colei. Não prestei atenção, acho que eu dei o Enter sem colar, peraí. Aí, colei, Enter. Vamos lá. O erro era aquele erro que eu tinha falado. Ele está tentando ler uma propriedade. Vamos corrigir isso já. Como a gente está fazendo um loop, ele obrigatoriamente espera e ter uma identificação de cada passo do loop. Então, para isso, eu tenho que colocar aqui, ó, que igual ao ID que eu passei para ele. E para ficar mais simples, vamos mandar ele imprimir uma coisa de cada vez. Vamos mandar ele imprimir somente a entidade, somente o texto da entidade. Entity.texto. Vamos dar um refresh. Limpa aqui. Texto grande. Cola. Enter. Opa, o que eu fiz de errado aqui? Não posso ler propriedade 0. This.props.nlu.entities. This.props.entities. Props.nlu entities. E mando renderizar as entidades. Passando this.props.entities na posição key. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vou mandar imprimir o próprio this.props.entities e vamos ver se aparece alguma coisa. E aí deixa eu recortar esse loop para não dar problema. Salva. Um texto para ser analisado. Ele não trouxe entidade nenhuma. E aí quando não traz entidade ele vai dar erro. É isso que ele está reclamando. Quando não traz uma entidade. Deixa eu comentar esse texto. Aliás, vamos recortar ele aqui mesmo. Vamos lá, pessoal. Eu vou pegar um teste com esse texto grande para ver se ele não retorna nada mesmo ou se eu digitei alguma coisa errada no retorno aqui, ó. Ele não está imprimindo nada na tela. Mesma chave, object keys.
porque agora eu não estou mais passando a chave para ele. Reginaldo, não faltou o NLU? Ah, é verdade, dis.props.nlu. Aí é aqui dentro que está. Então, de novo, texto grande, cola aqui. Ah, legal. Muito obrigado, hein? Então, vou até desfazer. Opa, só para ele voltar aqui. Dis.props, NLU entities, dis.props é aqui, ó. NLU, é isso que estava faltando. Então, de novo, pego as chaves do dis.props NLU entities e para cada chave que ele extrair, eu chamo dis.props NLU entries passando essa chave. E aí eu mando ele imprimir na tela. Então, mais uma vez, texto grande, dou um refresh aqui para ele limpar, limpa as mensagens, colo. E agora sim, ó. Então nós temos a primeira entidade, Tribunal Superior Eleitoral. 7 minutos. Eu vou fazer das palavras-chave, só para andar mais rápido, e depois eu coloco o sentimento. Então, das palavras-chave vai ser a mesma coisa, tá? Da mesma forma que eu extraio as entidades, eu vou fazer uma outra função aqui para extrair palavra-chave, tá? E vou criar um outro div aqui embaixo. Palavras-chave. E mesma coisa, vou pegar, só que agora em vez de entidades, keywords. E em vez de render entidades, render palavra-chave. Salva aqui. Copia texto grandão. Cola aqui. Enter. E agora eu tenho, então, as entidades e uma lista de palavras-chave. Aqui é 5 palavras-chave. Deixa eu até fechar aqui para ficar maior. Que ele encontrou. Ok, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Críticas? Sugestões? Vamos melhorar esse pedacinho aqui, ó. Eu vou querer colocar, então, na parte de entidade. Eu tenho que sair, mas meus parabéns, viu? Adorei isso aí. Legal, valeu. Então, pra gente Muito fechar, bom já mesmo. que o tempo está estourando também, ó. Entidade, salva. Só para ver que a gente pode dar uma melhoradinha. Sim? Reginaldo, só para não perder o pessoal saindo, cada um de vocês que estão aqui na call hoje vão receber um e-mail do Event Central para dar um feedback sobre esse evento. Gostaria muito que vocês tomassem o tempo de ir lá. São 6 perguntinhas só para nos ajudar ao presenter, né? E ajudar também o nosso time de KSW para melhorar para o próximo. Então não deixem de responder. Com meia hora mais ou menos vocês devem receber esse e-mail aí do Event Central. Mas valeu, obrigadão. Pode voltar, Reginaldo. Legal. Então, só usei aqui melhorar uma formatação do próprio Bootstrap, tá usando aqui o badge para que ele fique menorzinho, a gente consiga entender. Então, entidades, aí ele coloca menor aqui quais são as entidades e a gente faz a mesma coisa para a lista de palavra-chave. Então, onde eu estou usando aqui, vamos salvar, mesma coisa, e a gente fecha aqui, então. Não deu tempo de colocar o sentimento, mas é só navegar dentro do objeto, tá? Do mesmo jeito que eu consegui pegar o text, eu pegaria também o sentimento. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso aí que deu para mostrar em 1 hora. Espero que tenham gostado. E fica aberto aí para dúvidas, perguntas, sugestões. Pode fechar aí, Henrique. Obrigado. Valeu.